Televisão também. Vamos ver na reportagem da Lília Teles. Chovia na hora do acidente. Segundo o Climatempo, uma chuva moderada. Entre as 13 e as 14 horas, foram 11 milímetros de precipitação. Ainda de acordo com o Climatempo, não havia registro de vento forte. A Marinha soube do acidente às 13h45. Essas imagens foram feitas por uma turista que passava de lancha pelo local. Será que veio da onde isso, gente? O dono de uma pousada na Ilha Rasa conta o que viu logo depois da queda. Logo quando eu cheguei, o pessoal da Marinha, do Bombeiro já estava dentro d'água, né? Aí logo quando eu cheguei com meu bote, já pediram ajuda, né? Pediram pra gente ajudar. Aí logo caí na água com meu funcionário pra gente poder ajudar no resgate, né? Porque tinha uma moça viva na parte de trás do avião. O que você viu dessa moça? Só a mão dela. Ela estava se mexendo, como que estava? É, se mexendo, batendo na janela do avião, né? E gritando muito. Aí a gente tentou quebrar o vidro da janela, não conseguimos. Aí a gente começou a fazer furo na fuselagem para poder passar com a mangueira de oxigênio para poder prolongar mais, pra gente poder ajudar ela, né? Só que quando a gente conseguiu acesso com a mangueira de oxigênio dentro do avião, ela não respondeu mais. O avião tinha 5 passageiros. Além do ministro Teori Zavascki, estavam a bordo o piloto Osmar Rodrigues e o dono do Hotel Emiliano, Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, além de 2 outros passageiros que ainda não foram identificados. O avião é um Hawker Beechcraft modelo C90 GT, prefixo PRSOM. No site da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião está registrado em nome de uma empresa, a Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Sociedade Limitada. O registro mostra que a documentação da aeronave estava em dia. O certificado de aeronavegabilidade valia até 2022 e a inspeção anual de manutenção valia até abril desse ano. A ANAC informou que o avião foi fabricado em 2007. Em abril do ano passado, tinha 1.073 horas de voo. É considerada uma aeronave muito nova. O grupo de elite dos bombeiros, a equipe de busca e salvamento do Rio, tentou ir para Paraty de helicóptero, mas não conseguiu por causa do mau tempo e precisou voltar. O repórter Marcos Landim, da TV Rio Sul, acompanhou os trabalhos de busca. A gente está chegando bem no local da queda do avião e está chovendo muito. No momento do acidente também chovia. A visibilidade fica comprometida para quem está nas embarcações, acompanhando as operações de busca e também para quem está na água, fazendo a busca submersa. Aqui a profundidade varia entre 12 e 15 metros. Pois é, a informação que a gente tem até agora atualizada é que 3 corpos já foram retirados da aeronave e já foram levados para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. O do ministro Teori Zavascki, o do empresário Carlos Fernandes e de uma mulher ainda não identificada. Ou seja, faltam 2 corpos para serem retirados de dentro da aeronave. Esses corpos estão presos às ferragens. A gente vai voltar para a delegacia de Paraty. O Diego Gavazzi continua acompanhando tudo. Oi, Diego. Oi, Silvana. A gente chegou aqui à delegacia por volta de 5h30 da manhã e desde então a movimentação é bem tranquila. Nós encontramos rapidamente com inspetores que participaram da operação de resgate durante a madrugada. Nós também estivemos lá parte da madrugada. Inclusive, esses 2 carros fizeram parte dessa operação. Nós estamos ao lado do grupamento de bombeiros e o que percebemos é que há 10 minutos, mais ou menos atrás, 5 veículos dos bombeiros e também da aeronáutica, inclusive com equipamentos de mergulho, passaram aqui pela gente em direção a Paraty, provavelmente para auxiliar nas buscas que ainda acontecem no resgate, na operação de resgate dos corpos que permanecem na aeronave. Nós conversamos rapidamente com esses inspetores que nós encontramos, eles estavam saindo de serviço, eles se limitaram a destacar a parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Federal na investigação para descobrir as causas do acidente. Mas a gente vai continuar aqui na delegacia 167DP de Paraty e qualquer novidade eu volto a te chamar, Silvana. Combinado, então, Diego. O Diego Gavazzi acompanhou todo o trabalho de retirada dos corpos do bimotor. A gente reforça, então, que 2 corpos, o do piloto e de uma outra mulher, ainda estão presos às ferragens. O trabalho de resgate dos corpos seguiu até de madrugada.
Nesta marina, a 4 quilômetros do centro de Paraty, foi montado um centro de apoio, uma base para homens da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Marinha, da Aeronáutica e dos bombeiros. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Angra dos Reis, cidade vizinha, também participaram das operações de resgate dos corpos. Daqui foram coordenadas as buscas. O movimento de carros oficiais, viaturas da polícia e do Corpo de Bombeiros foi intenso durante a noite toda. O prefeito de Paraty, Carlos José Gama Miranda, falou sobre o trabalho de retirada dos destroços do avião e dos corpos do local do acidente. A retirada deve ser feita pelo Corpo de Bombeiro com acompanhamento da Aeronáutica, a Marinha e a Defesa Civil do município também está lá de prontidão para acompanhar. A gente está, acho que a 2 quilômetros, 2,5 quilômetros no máximo de distância. É um lugar que passa muita embarcação de turismo. Então a Marinha do Brasil está fazendo essa tomada de conta lá, né? 1h35 da manhã, depois que a Aeronáutica concluiu a perícia no avião, bombeiros chegaram de barco trazendo equipamentos de mergulho. Às 2h10, o carro da Defesa Civil deixou a Marina. Um dos corpos transportados era o do ministro Teori Zavascki. O comboio chegou ao Instituto Médico Legal de Angra dos Reis por volta de 3h15 da manhã. Olha, para falar sobre o trabalho de buscas, a gente recebe aqui no estúdio o capitão de mar e guerra, Sérgio Renato Berna Salgueirinho. Comandante Salgueirinho, muito obrigada por ter vindo. Bom dia para o senhor. A gente viu o Danilo dizendo que o trabalho de resgate ali dos corpos foi retomado às 6 horas da manhã. Como é que está a situação agora? E queria que o senhor explicasse qual é a diferença do trabalho da Marinha e do Corpo de Bombeiros nesse resgate aos corpos. Exato. A diferença entre a operação da Marinha e do Corpo de Bombeiros, a Marinha mantém uma equipe de pronto aviso de resgate, busca e resgate. Assim que fomos acionados às 13h45 ontem, em 15 minutos a equipe já se deslocou para o local, em 10 minutos estava lá, foi a primeira equipe a chegar no local e coordenou as primeiras ações para verificar se havia sobreviventes no local, afastando os curiosos, mantendo ali o perímetro de segurança da embarcação. Logo em seguida chega a embarcação dos bombeiros. Os bombeiros, eles são responsáveis por realizar as buscas, os mergulhos, para verificar se há realmente algum sobrevivente dentro da aeronave. Enquanto isso, a Marinha verifica na periferia do local do acidente se há algum outro sobrevivente que poderia ter sido... conseguido sair, né? Conseguido sair da aeronave, né? E em seguida a gente coordena as buscas de uma maneira conjunta, o bombeiro com a sua atividade de mergulho e tentar resgatar as vítimas, né? E a Marinha coordenando as outras atividades. Nós mobilizamos mais de 150 militares nessa operação. Nós temos 4 embarcações. O navio Patrulha Oceânico foi deslocado aqui do Rio, lá para a região de Paraty. Ele levou mergulhadores e todo o material de reflutuação que vai ser necessário para depois se retirar a aeronave de dentro d'água. Trabalho de reflutuação, que é fazer com que a aeronave volte à superfície, né? Exato. Porque ela tá bem funda. O que está segurando ela são esses tonéis de ar, né? Exatamente. Esses tonéis foram colocados pelo Corpo de Bombeiros de maneira a sustentar a flutuabilidade da aeronave. Se esses tonéis não estivessem aí, talvez ela pudesse estar no fundo, submersa totalmente. Agora, tem 2 corpos ainda presos às ferragens, o do piloto e de uma outra mulher que não foi identificada. Como é que vai ser o trabalho de retirada, já que as portas da aeronave estão lacradas? Muito bem. O Corpo de Bombeiros tem a expertise para fazer esse tipo de retirada, né? Todo o material já foi mobilizado para o local. A Força Aérea acompanha todo também o trabalho de perícia para que não seja feito alguma atividade que vá prejudicar depois as investigações, para saber determinar a causa do acidente. E nós estamos fazendo a limpeza da área, afastando os curiosos, fazendo com que toda a operação do bombeiro e da Força Aérea possa ocorrer de uma maneira tranquila. E a retirada dos corpos agora também é o mais importante, né? O senhor estava dizendo que o mar ali não é fundo, tem mais ou menos uns 3 metros de profundidade. Isso é bom ou ruim para o trabalho de vocês? Olha, em parte é ruim, porque como é muito raso, os navios que têm um calado maior, eles não conseguem se aproximar, que é o caso do nosso navio Patrulha Oceânico Amazonas, que foi deslocado para lá. Então ele precisa se manter um pouco mais afastado, senão ele encalharia. Então esse é um fator que não é vantajoso para a gente, mas também não vai impedir nenhum trabalho de resgate. Todo o material vai ser transportado por embarcações menores que vão trazer os flutuadores e os mergulhadores para poder auxiliar na retirada da aeronave.
Como o senhor disse, a Marinha chegou bem rápido ao local. O que os primeiros militares viram quando chegaram ali? Porque, num primeiro momento, eram 4 pessoas. Depois se descobriu que eram 5. O combustível pode ter deixado, porque vazou muito combustível. Isso pode ter atrapalhado? O que eles viram quando eles chegaram ali? Eles chegaram a ver aquela mulher pedindo socorro? Olha, a tempestividade das ações, quando você chega na cena de ação, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você observa, e foi o que a equipe observou, uma aeronave sinistrada, está mergulhada na água, parte dela para fora, né? Rachada então, ao meio, né? Havia muitos curiosos, muitas embarcações civis que estavam próximas ao local, e a Marinha ela acionou o Corpo de Bombeiros para que ele pudesse logo iniciar o resgate, e nós procuramos verificar se havia algum sobrevivente, né? Não se podia ter uma visão muito perfeita, porque não havia janelas assim que pudessem permitir a visualização interna da aeronave de forma clara, né? Quando o bombeiro chegou e depois foram se desenvolvendo as ações, até que se verificou que havia lá uma pessoa que ainda estava com vida na ocasião. Esse navio que saiu do Rio é um navio que tem um chamado equipamento de corte, né? Quando é que ele vai começar a ser usado? Ele já chegou a Paraty, já chegou à área do acidente. O navio Patrulha Amazonas ele foi mobilizado e foi para lá com mergulhadores e o equipamento de reflutuação. O equipamento de corte é o material usado pelo Corpo de Bombeiros. Eles vão trabalhar juntos, Eles vão trabalhar juntos, com certeza absoluta. E a gente ainda tem outras embarcações da Agência de Paraty, da Capitania dos Portos, e um navio, o Aviso de Patrulha, que estava fazendo uma patrulha em Angra dos Reis, tem maior porte, também foi mobilizado para o local, no mesmo instante. Ou seja, só para a gente entender, a Marinha faz a aeronave flutuar. Nisso, o Corpo de Bombeiros vem e começa a cortar a aeronave, é isso? Os especialistas da Força Aérea vão verificar qual é a melhor sequência de eventos para poder fazer a retirada dos corpos. Se é ainda com a aeronave afundada ou se depois vai ser necessário flutuar. Só para a gente, aquela imagem ali que estava anteriormente mostra bem. Ela entrou de bico, né, no mar. Pois é, o nariz da aeronave aparenta estar junto ao fundo do mar. E a cauda da aeronave ali, a gente parece vê bem ter nessa imagem. ficado para fora, exatamente. Então, para que não tem como tirar a aeronave daí. Então, a gente precisa colocar ela totalmente na superfície, reflutuada, e depois ela será rebocada para um local seguro, poder ser retirada do mar. E a Força Aérea e o Corpo de Bombeiros estão avaliando qual é a melhor sequência, retirar os corpos antes de reflutuar ou fazer o contrário. Isso é uma avaliação técnica que compete à Força Aérea e o Corpo de Bombeiros. Comandante Salgueirinho, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, seus esclarecimentos aqui no Bom Dia Rio. Muito obrigada. Obrigado a você. Vamos aqui para o telão. O Danilo Vieira está acompanhando o trabalho de resgate aos corpos, está ao lado do comandante Luciano Sarmento, que está coordenando tudo isso. Como é que está a situação agora, né, Danilo, para retirar esses últimos 2 corpos, né, do piloto e da mulher ainda não identificada? Silvana, os mergulhadores já estão posicionados, o trabalho de resgate vai começar nos próximos instantes e o tenente-coronel Luciano Sarmento, que coordena esse trabalho, gentilmente parou aqui para conversar alguns minutos com a gente. Bom dia, tenente.